Olá pessoal. Bom, o título do meu artigo vai ser Adoção de Metodologias Ágeis e Transformação da Cultura Organizacional em Incubadoras de Base Tecnológica no Setor Público. Tá? Eu escolhi esse tema baseado no artigo que eu li e vou apresentar para vocês. Tá? É, e principalmente por eu estar aqui fazendo parte, né, da incubadora aqui da o Impera, né? Não sei se todos sabem, mas eu estou trabalhando aqui como bolsista na incubadora e eu acho que o trabalho tem tudo a ver, né? Essa questão de implantar metodologias ágeis junto com a transformação da cultura organizacional, que é uma necessidade, principalmente pelo fato do setor público ser muito burocrático. Então, consegui encontrar um artigo, né, que serviu de referência para mim, tá? O artigo é Metodologias Ágeis no Contexto da Administração Pública, Análise de Estudos de Casos de Implementação Ágil, né, dos autores Marcos Roque de Rosa, da Universidade Estadual da Integração Latino-Americana, e Eliane Nascimento Pereira, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Bom, os critérios que eu utilizei para a busca, eu utilizei o Google Acadêmico, eu procurei cultura organizacional e métodos ágeis, né? Eu tinha utilizado algumas outras palavras do tipo Open Innovation também, que tem a ver com um método muito utilizado nas incubadoras, mas não consegui encontrar. Então eu acabei fazendo a opção por esse, por esse, por essas palavras-chave aí na busca. Optei por pegar artigos a partir de 2020, tá bom? Bom, e aí me trouxe esse artigo, né, qual eu vou me basear, que é um artigo do periódico Revista do Serviço Público Online, classificação dele é A4, né? E as palavras-chave que veio dentro do artigo são metodologias ágeis, administração pública e gestão de projeto e estudos de caso. Ok? Bom, contextualizar um pouquinho, né, o artigo que eu estou me baseando. O estudo insere-se no contexto da administração pública que enfrenta o desafio de adotar metodologias ágeis, originárias do desenvolvimento de software, né, para melhorar a entrega de serviços. Né. No setor público, essa implementação é dificultada por burocracias e uma cultura organizacional muito rígida. Né. A gente tem aí é, casos, alguns casos citados até pela Andrea, né, que fala sobre as burocracias e essa cultura organizacional rígida que ela vive no dia a dia, né? E em outros setores do setor público, especificamente desenvolvimento de software, não é diferente, né? Eu tive uma oportunidade de falar com o pessoal também da prefeitura aqui de Franca e eles têm uma necessidade muito forte também de entrar para o mundo de metodologias ágeis, muito por conta dessa dificuldade que eles têm no dia a dia, por ser algo muito burocrático. Então, o artigo se baseia em estudos de caso para investigar o impacto dessa adaptação no Brasil e em outros países. O objetivo do artigo, né? O objetivo principal é analisar a implementação de metodologias ágeis na administração pública com foco em casos de uso e práticas observadas em instituições públicas para fornecer uma visão geral sobre os desafios e os benefícios da adoção dessa metodologia, principalmente comparada com a engenharia de software tradicional, que tem um viés muito burocrático. Né? Inclusive, a metodologia tradicional, né, da engenharia de software, ela nasceu em um órgão público americano, né, juntamente com a IBM, para poder é, fazer uma adoção de, de, uma, de um método que,
que respaldasse, né, e garantisse a, a entrega com contratos muito bem definidos, né, e com artefatos que eram produzidos durante toda a engenharia que acabou burocratizando, né, e veio uma turma e mudou o conceito um pouco da metodologia, né, da forma de se desenvolver software. Tá? Então, é exatamente esse novo modelo que a gente agora vai estudar, né, nesse artigo, essa, esses desafios e os benefícios da adoção dessa metodologia nessas instituições públicas. Então, a metodologia de pesquisa que os autores utilizaram foi realizada uma revisão sistemática da literatura, com seleção de artigos publicados nos últimos 7 anos, em base de dados científicas, como Science Direct, Scopus e Web Science. Utilizaram os estudos de caso e revisões para analisar práticas de implementação ágil, aplicando ferramentas como Software Start e Mendeley para organizar e revisar o material coletado. Bom, a conclusão que eles chegaram, né, é que a pesquisa ela conclui, né, que a adoção de metodologia ágil na administração pública é vantajosa. Porém, ela requer mudanças na cultura organizacional, né, planejamento colaborativo e adaptação. E principalmente na linha das aulas que a gente viu da Marinês, né, que diz respeito a essa cultura moderna, né, de organização, uma cultura mais horizontalizada e menos verticalizada, a gente percebe isso fortemente, essa vantagem do uso da metodologia ágil e a mudança, né, de criar uma organização pública mais horizontalizada, né. Os maiores desafios envolvem resistência à mudança e baixa habilidade em práticas ágeis. Benefícios incluem melhorias na comunicação e colaboração, com respostas mais ágeis a demandas do setor público, mas ressalta que a aplicação plena da metodologia requer ajustes e flexibilização nos processos e contratos públicos, né? As licitações, muitas vezes, elas não estão preparadas para comprar, né, esse tipo de metodologia. Bom, disso eu acabei derivando, né, e me inspirando para que eu criasse um artigo, né, um esqueleto de um artigo, o artigo não está pronto, mas que eu criasse o esqueleto do meu artigo, onde o título é Adoção de metodologias ágeis e a transformação da cultura organizacional em incubadoras de base tecnológica no setor público. Tá? Eu fiz questão de preservar essa coisa do setor público, né, nas incubadoras, porque, primeiro, que eu estou aí na incubadora da FACEF e ela está vinculada também à Prefeitura de Franca, né, tem uma parceria, e a gente percebe, né, essa burocracia e a gente tem que transformar, ok? Bom, qual o contexto? A administração pública ela enfrenta pressões para modernizar e responder rapidamente às demandas sociais, tornando-se mais eficiente e orientada ao cidadão. Neste contexto, as incubadoras de base tecnológica do setor público emergem como ambientes de inovação. Porém, a adoção de metodologias ágeis, comuns no setor privado, encontra obstáculos na cultura organizacional pública. Por quê? Porque é marcada por rigidez e burocracia, como eu já falei. Então, esse estudo que eu pretendo fazer explora como essas metodologias podem transformar essa cultura, tornando-a mais flexível e colaborativa, e impulsionar a eficiência e inovações nas incubadoras públicas. Tá? Bom, e eu cheguei num problema, né? Qual que é o meu problema, assim, que eu levantei ali? Como a cultura organizacional tradicional, ela pode ser um obstáculo para a implementação de metodologias ágeis e o impacto disso na inovação? Essa é a pergunta que eu preciso responder. Então, justificativa.
Explicar a relevância sobre a adoção de metodologias ágeis em incubadoras públicas, pois essas práticas podem facilitar transformações culturais necessárias, reduzindo a rigidez e promovendo um ambiente colaborativo e adaptável. Esse tema contribui para a gestão pública ao propor formas de integrar agilidade e inovação em estruturas historicamente burocráticas, alinhando-se também aos objetivos de desenvolvimento sustentável de fortalecer instituições eficazes e responsáveis. E aí nós estamos falando da ODS 16. Tá? Objetivo do meu artigo. O objetivo desse estudo é analisar como a adoção de metodologias ágeis, incubadoras de base tecnológica no setor público, pode influenciar a transformação da cultura organizacional, promovendo maior agilidade, colaboração e inovação na administração pública. Metodologia. O método de pesquisa ela será uma pesquisa qualitativa com base em análise documental e bibliográfica com casos de uso na prática, muito parecida com a metodologia utilizada do meu artigo referência. Bom, conclusão. A expectativa é que a pesquisa conclua que a adoção de metodologias ágeis em incubadoras de base tecnológica no setor público pode ser um fator transformador para a cultura organizacional, incentivando maior flexibilidade, colaboração e foco em resultados. Também espera-se que os resultados indicam que, embora existam barreiras culturais e estruturais, essas metodologias elas precisam contribuir para tornar o setor público mais adaptável às necessidades sociais. Outra expectativa é que a pesquisa mostre que sua implementação ela exige um planejamento cuidadoso, né, apoio da liderança. Então, uma coisa que ficou muito clara que toda a cadeia ali de pessoas, né, tanto do setor público, dos diretores, né, dos mais alto escalão até o mais baixo escalão, eles precisam ter um mesmo nível de importância para que não para que essa implantação da metodologia ágil ela não seja boicotada ao longo dessa implantação. Então, o apoio da liderança, né, em uma mudança gradual nos valores organizacionais, a partir dos valores da metodologia ágil, ela precisa ser comprada pela organização. E com isso vai alcançar uma inovação efetiva e sustentável. Bom, então, para fechar, eu fiz uma interligação entre os artigos, né, e que eu quero deixar claro aqui para vocês. Então, ambos os temas abordam a implementação de metodologias ágeis no contextos públicos, né, distintos. Uma fala de administração pública geral e a outra fala de incubadora tecnológica. Mas compartilham o desafio comum de transformar culturas organizacionais tradicionalmente rígidas em culturas ágeis, né, que prega pela melhoria da comunicação, da inovação, né, e da liberdade de se fazer as coisas. A transformação cultural facilitada por metodologias ágeis, ela pode contribuir para o alcance da ODS 16, como eu falei, uma vez que melhora a governança e promove a criação de instituições mais inclusivas e principalmente eficazes. É provado hoje que a metodologia ágil nas empresas privadas ela é muito mais eficaz do que a metodologia tradicional. A adoção de metodologias ágeis em ambientes públicos também favorece a inovação contínua. É essencial para que as incubadoras de base tecnológica se adaptem rapidamente às demandas da sociedade e colaborem com a construção de políticas e soluções justas e equitativas. Por quê? Esse modelo utilizado em incubadoras, principalmente quando a gente fala de startups que estão sendo incubadas, né, dentro desses lugares, né, de incubação, exige uma adaptação rápida às necessidades da sociedade, fazendo um planejamento mais curto e sempre contínuo. Por quê? Porque se errar nesse planejamento curto, a empresa que está sendo incubada, ela erra pequena. E com isso ela tem condição de corrigir. Enquanto que um planejamento tradicional,
né, numa metodologia tradicional, é feito todo um planejamento do início ao fim e de uma forma muito rígida e não tem como mudar. Então, isso é fundamental para que nesses ambientes, né, de incubadoras, essas necessidades rápidas de mudança aconteçam a partir de uma metodologia que não prenda e que deixa fácil, né, de fácil adaptação, se tiver a necessidade de acontecer essa mudança. Tá? E uma mudança que foi que apareceu por conta de coisas da sociedade, né, de leis, de necessidades que mudam, porque nós estamos num mundo que muda muito rápido. Né? Então, isso também, essa questão dessa mudança favorece muito a, a, a incubadora utilizar metodologia ágil. Tá? Então, essas interligações elas evidenciam como a metodologia ágil e a transformação cultural no setor público pode contribuir para instituições mais eficientes e transparentes, alinhadas aos objetivos do ODS 16. Aqui as referências que eu me baseei tanto para montar a minha, o esqueleto aqui do meu artigo, quanto que a principal é essa primeira, né, que está aqui de metodologia ágil no contexto da administração pública, e outras duas que eu me baseei que diretamente fala sobre essa questão da administração pública e a rigidez da cultura organizacional. E é isso, né? Obrigado. E agora eu deixo aberto para que vocês escrevam aí alguma dúvida que tiver e me passem assim que tiver oportunidade. Obrigado. Até mais.